Nós estamos nesse mês, na nossa série sobre o livro de Colossenses, refletindo sobre aquele que é todas as coisas, que criou a partir de si mesmo todas as coisas, que é desde antes da fundação do mundo, aquele que nos foi dado na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ouvir a canção que nos inspira para esta caminhada. Se você tem a sua Bíblia, abra no primeiro livro de Colossenses, a partir do verso 13, é a expressão da canção que nos edificará no Senhor neste momento. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe
Obrigado, Pai, porque é assim. A Ti aprouve nos amar, desejar, tudo na plenitude de Cristo nosso Senhor. Não há mais nada que não te pertence. Não há nada sobre o qual o Senhor não tem todo o controle, domínio e poder. Todas as coisas estão sob o Teu controle, o Teu domínio e o Teu poder. E nós, simples servos, amados por Ti, estamos nessa manhã na Tua casa, ao redor da Tua palavra neste instante, pela canção, pelo abraço, pelo sorriso, pela comunhão. E juntos nos curvamos ante a Tua santidade, para pedir-te, ó Espírito Santo de Deus, fala com cada um de nós. Fala na Tua palavra. O Senhor conhece tão bem cada um de nós. Exerce, Senhor, nessa plenitude, esta dádiva de Te pertencermos, a alegria de sermos comprados com o precioso sangue do Cordeiro e o desejo de que a Tua boa vontade se cumpra em nós e a Tua imagem seja vista em nós para a glória do nome eterno e bendito daquele que é o esplendor da glória do Pai, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aqueles que creem digam amém. Ele é assim, apenas é todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Eu gostaria de convidá-lo para que na continuidade da nossa reflexão pudéssemos meditar no capítulo 3, os 4 primeiros versículos, sobre pensarmos nas coisas lá do alto. Versos 1 a 4 de Colossenses, nós vamos ler todos juntos, você pode ler conosco. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Paulo escreve a sua carta aos Colossenses na expectativa de responder a algumas demandas daquela igreja. Ele inicia sua carta saudando aqueles irmãos, se alegrando com a fé deles, com o compromisso deles, com a entrega deles, com o crescimento da fé que eles manifestavam, e passa a falar sobre os fundamentos dessa fé, como cantamos há pouco, como traduzido no capítulo 1, a partir do verso 13, na excelência da obra do Senhor Jesus. Eu diria que a partir do capítulo 3, ele passa algumas práticas necessárias respondendo àquelas demandas de falsos profetas e falsas doutrinas e heresias que estavam entrando no meio da igreja e que estavam levando aqueles crentes para o engano na prática e na vivência da sua fé. Paulo os exorta não só ao cuidado com a sã doutrina, como os incentiva para que eles continuem a progredir no crescimento da sua vida espiritual. Nós, queridos, precisamos ter a consciência de que na vida cristã, ou nós crescemos e continuamos crescendo no conhecimento da palavra, ou nós progredimos nesse conhecer a Cristo, e isso seja intencionalmente vivenciado, desejado, querido por nós, ou nós regredimos gradativamente. É por isso que muitas vezes encontramos crentes atrofiados, biblicamente falando, crentes que vão perdendo e vão adquirindo um formalismo religioso ou uma religiosidade vazia. Crentes para as quais a alegria de cantarmos como cantamos há pouco sobre a excelência de Cristo, sobre o privilégio de virmos à casa do Senhor num dia que é dedicado ao culto ao Senhor e que não deve ter outra coisa na nossa agenda senão esse desejo e não um cumprimento de um ato religioso. É isso. E vamos nos perdendo nessa atmosfera religiosa que vamos desenvolvendo.
É por isso que muitos crentes vão regredindo gradativamente por não desejarem, ou por já se tornarem ou se pensarem formados biblicamente, ou eclesiasticamente, ou religiosamente. É por isso que muitos crentes não participam da escola bíblica mais, porque acham que já sabem tudo e vão ouvir o que mais lá. É por isso que muitos crentes ouvem apenas ou leem apenas Bíblia quando nós pedimos para que a gente leia junto, no culto dominical. Mas não tem prazer na lei do Senhor, como canta o salmista, e na sua lei meditar de dia e de noite. Não tem prazer na oração, não há tempo. Eu gosto muito de um livro, e apenas o título me basta, embora o livro seja muito bom, de Bill Hybels, quando ele diz: ocupado demais para deixar de orar, não cabe na nossa agenda a oração. Nós não temos tempo para oração. Precisamos levantar muito cedo na nossa agenda, cumprir um monte de tarefas, um monte de obrigações. É isso que Paulo está exortando aqueles irmãos, a não se perderem, mesmo estando já engajados ou envoltos nessa atmosfera religiosa, e perderem a essência da excelência de viver Cristo na nossa vida. O cristão que não progride, meu irmão e minha irmã, na vida espiritual, torna-se alvo fácil do inimigo, que nos ataca e nos destrói. Isso nos leva a uma conclusão muito simples. Se quisermos que as nossas vidas sejam aquilo que Deus planejou que fossem nesse nosso mundo, que fôssemos como igreja, nós precisamos realmente desejar conhecer Deus a cada dia. E se conhecemos a Cristo pela fé, devemos andar com Cristo da mesma forma pela fé. É por isso que nós queremos convidar a igreja a continuar lendo Colossenses este mês, a meditar nesse livro na semana, a participar dos grupos pequenos, a se envolver nos estudos da palavra, no livro e na carta de Paulo aos Colossenses. O texto, como dissemos, a partir do verso do capítulo 3, Paulo parte para uma aplicação prática daquelas doutrinas que ele ensina aos Colossenses e os faz lembrar da excelência da obra de Cristo. Porque, afinal de contas, e voltando à perspectiva do que falamos até agora, nada adianta nós, como crentes, declararmos e defendermos as verdades do Evangelho se nós não demonstrarmos isso na nossa vida. Eu gosto de um texto de Stanley Jones, quando ele diz que a vida do crente é a Bíblia no qual o mundo descrente lê todos os dias. Nós temos convicções de fé, e eu não quero duvidar de ninguém e de nenhuma delas do seu coração e do meu coração, diante do conhecimento da palavra de Deus. Mas o que nós temos demonstrado disso no nosso cotidiano? Eu separei 2 frases, e hoje eu estou sem aqui o retorno, eu vou olhar pelo retrovisor. 2 frases de 2 personagens do nosso tempo. Mahatma Gandhi diz: eu não tenho nenhum problema com a pessoa de Jesus. A minha grande dificuldade reside no abismo facilmente observado entre a pessoa e os ensinamentos de Jesus e o estilo de vida daqueles que se afirmam seus seguidores. E Nietzsche, um filósofo ateu, dizia: eu creria na salvação de Cristo se eles, os cristãos, se parecessem um pouco mais com as pessoas que foram salvas. Isso é muito sério, meu irmão. Nós somos a Bíblia no qual o mundo descrente lê. Como nós temos demonstrado isso? Essa é a mesma recomendação de Tito, quando no capítulo 1, verso 16, ele nos exorta no tocante a Deus. Professam conhecê-lo, diz ele, entretanto negam nas suas obras. Diferente de muitas religiões pagãs, a fé cristã nos desafia a vivermos nossas convicções de forma intimamente ligada ao nosso comportamento. A nossa convicção de fé deve estar sendo traduzida de uma forma íntima no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nas nossas postulações. Afinal, crer em Cristo significa estar unido com Ele, e se participamos da sua vida, nós precisamos seguir o seu exemplo e sermos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. E Ele não pode viver em nós pelo seu Santo Espírito e permitir que permaneçamos em pecado. Eu me lembro de algum tempo atrás,
lidando com um irmão recém-convertido e que tinha uma dificuldade muito grande em largar um vício do fumo. Um dia ele disse: pastor, eu tenho feito todos os esforços. Eu disse: para de fazer esforço e deixe que Deus faça isso através de você, isso vai dar sempre certo. E toda vez que você pegar um cigarro, você pergunta ao Espírito Santo. Eu perguntei primeiro para ele: você crê que o Espírito Santo habita a sua vida a partir da sua conversão, a partir do momento em que você recebeu a Cristo? Ele fala: eu creio, pastor, o Espírito Santo de Deus fala comigo, eu leio a palavra, o Espírito fala comigo, eu oro, e eu tenho essa intimidade, tenho buscado na palavra de Deus o crescimento. Eu falei: então quando você for fumar, você pergunta para o Espírito Santo se ele gosta dessa marca que você fuma. É simples assim. Quando você colocar os seus olhos em alguma coisa que não é vontade de Deus, que não traduz a santidade, como tantos, e temos lidado muito com isso, tem se tornado promíscuos, tem se prostituído nos meios de comunicação, como a internet, tenho visto pornografias. Pergunte ao Espírito Santo que habita em você se ele está gostando. É assim. Se ele habita em nós, se ele está em nós, o que eu faço, a maneira como eu trato meu esposo, minha esposa, meus filhos, meu pai, meus pais, a maneira como eu dou o meu testemunho cristão no meu trabalho, e se ele habita em mim, e se nós somos habitados por Deus na pessoa do Espírito Santo, qual tem sido a nossa motivação em cumprir? E nesse trecho Paulo evidencia a nossa conversão por um desejo profundo de um relacionamento cada vez mais íntimo do crente com o Senhor Jesus. Evidenciamos a nossa conversão, diz o texto, quando nós desejamos as coisas lá do alto. Quando nós desejamos as coisas do céu mais do que as coisas da terra. Nós que vivemos numa sociedade extremamente utilitarista, consumista, onde o hedonismo é abundante, e abundante nas nossas escolhas, nós somos chamados e convidados pelo apóstolo a pensar nas coisas lá do alto. E o que significa isso? Eu gostaria de relacionar alguns aspectos que a palavra de Deus nos mostra. A primeira delas é que nós morremos com Cristo. Diz o verso 3, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque morremos. O cristianismo, eu diria, o cristianismo verdadeiro é o único modelo de experiência espiritual em que a morte precede a vida. É preciso morrermos para vivermos. É preciso morrermos para nós mesmos, para o pecado, para vivermos para Cristo e termos vida, e vida abundante, e vida aqui e agora, e vida eterna. Leia os capítulos 6 a 8 da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Ele faz uma explanação completa dessa perspectiva. Não apenas Cristo morreu por nós, diz ele, nos substituindo na cruz do Calvário, como também morremos com ele nesta cruz. Estamos identificados com este sacrifício, ali estamos nós naquela cruz, ali está o nosso pecado colocado na cruz. Nós estamos mais perto de Cristo do que aqueles dois malfeitores que estavam ao seu lado, porque nós devemos estar na cruz com Cristo. Ali está a nossa vida. Ali está a nossa redenção. Estávamos naquela cruz do centro com o Senhor. Cristo não apenas pagou a nossa dívida com a sua morte, mas também quebrou o poder da morte nas nossas vidas. É por isso que nós temos certeza de vida abundante e certeza de vida eterna. Ele pagou o preço de sermos escravos do pecado. É por isso que Paulo pergunta como nós viveremos ainda no pecado, carta de Paulo ainda aos Romanos capítulo 6, verso 2, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos. Como você é novo, é nascido de novo para o Senhor, morreu para as coisas do mundo, morreu para o pecado e foi redimido pela cruz do Calvário, pelo sacrifício de Cristo. Como você ainda continua praticando os mesmos pecados? Como você continua mentindo como mentia antes? Como você continua fazendo coisas ilegais como fazia antes? Como você continua sendo um mau testemunho através da sua boca? Através das suas atitudes como antes? Eu diria que uma teologia que oferece graça sem arrependimento é falsa.
A palavra de Deus nos diz que nós devemos viver em novidade de vida. Se Deus não está transformando nada em você, você deve estar pensando que você já é a obra acabada de Deus. Se você não tiver gelado, eu digo que você está vivendo uma grande mentira. A menos que você já tenha morrido e não percebeu. E talvez algumas mortes já estejam instaladas pela dureza do seu coração, pelo desejo de que essa excelência de que fala o texto de Colossenses, da obra de Cristo seja plena, seja cada vez mais abundante e presente na sua vida. Isso significa quando nós morremos por Cristo e por Ele vivemos, que podemos ter vitória sobre a velha natureza pecaminosa que deseja nos controlar. Nós pecamos, somos pecadores, mas não temos prazer neste pecado, nos rebelamos contra ele. Eu gosto de dizer e lembrar para mim mesmo o quanto eu odeio Satanás e o que o pecado é capaz de produzir na vida das pessoas a partir das mazelas com as quais nós lidamos cotidianamente na vida de muitos. Aquilo que o pecado é capaz de produzir. Não contemporize com o pecado, não minimize o seu pecado, chame-o pelo nome, confesse-o e deixe que você haverá de alcançar a misericórdia do Senhor. Mas nós precisamos continuar sendo transformados, porque nós precisamos continuar morrendo em Cristo e com Cristo. E o texto ainda nos fala que também somos ressuscitados com Cristo. Portanto, diz o verso 1, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. A expressão grega aqui no original fala de uma ação completada, absolutamente concluída. Nós fomos ressuscitados por Cristo e com Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo, uma vez que vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Nós possuímos em nós esta vida da ressurreição. A nossa posição exaltada em Cristo não é algo hipotético, nem tampouco um alvo que nós devemos nos esforçar para alcançar, já foi consumado em Cristo. Essa verdade radicada no evento central da história, acontecido em Jesus, naquele domingo da Páscoa, é experimentado por nós, os crentes, com o batismo, ou seja, com esta entrada do Espírito Santo em nós pela fé, que é a nossa conversão e que implica na busca dos valores espirituais. Essa deve ser a nossa ambição, meu irmão, as coisas do Senhor. As coisas lá do alto, elas fazem parte da sua agenda. Como dissemos, na sua agenda cabe o seu tempo de buscar o Senhor, as coisas do Senhor, na sua palavra, na comunhão pela oração, as implicações de um bom testemunho cristão, o desejo de ser participante da construção do reino de Deus. Nós tivemos um momento agora há pouco no culto da entrega dos nossos dízimos ao Senhor, da nossa oferta ao Senhor. Isso cabe na agenda do seu orçamento? Ou isso apenas são resíduos dele quando eles acontecerem? Ou é um compromisso na construção do reino de Deus ou do seu próprio reino? Eu gosto da exortação de Ageu quando ele diz, vocês se preocupam com tudo, enquanto a casa do Senhor continua ainda sem ser construída. Aonde está o seu coração, estará ali o seu tesouro. Nós morremos com Cristo e somos ressuscitados com Cristo. E o texto ainda nos diz, nós vivemos em Cristo. Verso 4, começo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Cristo é a nossa vida. Paulo, quando escreve aos Efésios, aos Filipenses, no texto que mais apreciamos da palavra de Deus, porque foi o texto do dia da nossa conversão, no capítulo 1, verso 21, ele diz, não sou mais eu quem vivo. Desculpe, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Se vivemos, vivemos para Cristo. Tudo que somos para Cristo. A nossa família para Cristo, a nossa vida para Cristo, os nossos negócios para Cristo, o nosso trabalho para Cristo.
Ou ele faz sentido, ou ele tem a primazia na nossa vida, ou ele não tem lugar na nossa vida. Porque não podemos servir a dois senhores. E eles podem tomar diversas formas na nossa natureza humana e na nossa vida humana. Ou ele tem a primazia, ou ele não tem lugar. Porque ele não divide a sua honra com ninguém. Porque é impossível, diz a palavra, na própria palavra do Senhor Jesus, servir a dois senhores ao mesmo tempo. Gálatas, no capítulo 2, verso 20, ele diz: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E na primeira epístola, João, no capítulo 5, verso 12, diz: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tem muita gente morto-vivo andando por aí. Porque não tem a Deus, não tem a Cristo. Estamos mortos para o pecado e vivos em Cristo. Eu fiquei me perguntando, enquanto meditava no texto da palavra de Deus essa semana, o que empolga a minha vida? O que traz contentamento para a minha vida? Será que nesta perspectiva da excelência da obra que Cristo fez por gente como eu tenho encontrado nisso e nele o contentamento da minha vida? Ou eu já transferi esse contentamento para coisas, para circunstâncias, para situações? Ou ele me basta? Será que eu precisaria passar pela experiência de Jó, quando no vazio absoluto das demandas que ele enfrentou, na perda da família, na perda dos amigos, na perda da sua perspectiva de fé pelo bem-estar, na perda dos seus bens, para compreender que quando ele tem somente Deus, ele tem tudo. E se eu tiver somente Cristo, isso me basta, como a expressão no texto de Paulo, esta graça nos é suficiente de fato. John Piper, num livro incrível chamado Não Jogue Sua Vida Fora, diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Não importa, meu irmão. Lutas e adversidades todos vamos passar. E não nos foi prometido diferente disso. No mundo teríamos aflições. Mas onde está o nosso contentamento? Onde está o nosso contentamento? Fui edificado com o testemunho de um homem recém-convertido e que fazia alguns negócios ilícitos, quando a partir do momento em que teve a sua experiência de salvação em Cristo, me disse a alguém com o qual ele fazia negócios, e eu estava ouvindo a sua conversa, de que agora nós temos na minha empresa um sócio majoritário que vê todas as coisas, conhece todas as coisas e ordena todas as coisas, por isso eu não posso mais fazer desta forma. O que preenche a sua vida? O que domina o seu pensamento? O que preenche a sua alma? O que te empolga nessa vida? O que te traz contentamento? O que o faz verdadeiramente satisfeito? Mais do que esse saber-se pertencer ao Senhor. Saber pertencer ao Senhor. Nós estamos, diz o texto, ocultos em Deus, em Cristo. O verso 3 diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós não pertencemos a este mundo. Como cantou o poeta sacro, somos forasteiros aqui, numa terra estranha estamos. As fontes da vida nas quais nos alegramos vêm do Senhor. Os falsos profetas que se encontravam, os falsos mestres, que se encontravam em Colossos, diziam em seus livros, e a tradução do original é apócrifoi, guardavam coisas escondidas nesses livros que somente eles ou alguns podiam ler, entender, e julgavam que a sabedoria estava neles. Paulo está dizendo a eles que para o crente, Cristo é esse tesouro de sabedoria.
Não há nada oculto senão nele. E o Senhor nos tem nele, juntamente com ele, e a partir dele toda a sabedoria. Nele nós temos segurança. Nele nós estamos escondidos. Como cantou o salmista no Salmo 91, quando disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente, diz o Senhor, ele é o meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus, em quem eu confio. Você já se sentiu assim? Como que é escondido pelo Senhor? Como que é guardado pelo Senhor? Em meio e envolto a tantos perigos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que Paulo exorta os Colossenses e a igreja do Senhor Jesus aqui. Nós estamos em Cristo, que por sua vez está em Deus, e nada nem ninguém, diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, pode nos separar deste amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que pode nos separar? A nossa história de vida não é mais terrena. Nós nascemos do alto, buscamos as coisas do alto, estamos, diz a palavra, assentados com Cristo nas regiões celestiais, nossa pátria está nos céus, aspiramos pelas coisas do céu. Isso não significa nenhuma irresponsabilidade com as coisas da terra, mas significa que os motivos, os nossos motivos, que a força, a nossa força vem do céu e não da terra. Não contemporize com nenhum dos princípios da palavra de Deus, em detrimento de qualquer risco. Eu me lembro de uma vez em que fomos ameaçados de chantagem por algumas pessoas que faziam alguma coisa ilegal. E elas mencionaram o meu nome, mencionaram o nome de meus filhos, o nome de minha esposa, o meu endereço. E me chantageavam. E eu disse, com muito temor, mas com muita convicção: olha, eu quero dizer para você que o máximo que você pode mandar sou eu e a minha família inteira para o céu, mas você vai para o inferno. É isso, simples assim. É isso mesmo. Muitas vezes nós nos sentimos acuados pela iniquidade. Muitas vezes nós nos sentimos oprimidos diante das encruzilhadas desse nosso mundo mau. E precisamos fazer escolhas. O que podem nos tirar? Serão coisas do presente, coisas do porvir? Principados, potestades? Será a maldade do homem? Nada pode nos separar do amor de Deus. O máximo, como eu disse, nós vamos para a eternidade com o Senhor. E ninguém pode nos arrancar das suas mãos. Aqueles que o Pai me deu, ninguém, nada, absolutamente nada pode arrancá-los das minhas mãos. É por isso que o texto nos exorta a crermos que nós também somos glorificados em Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nesse momento, Cristo está assentado à direita de Deus, o nosso Pai. Mas um dia, Ele virá em glória para nos levar para o lar eterno. Eu gosto de usar, em momentos de funeral, o texto da carta de Paulo, a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. A partir do verso 13, quando ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito àqueles que dormem, àqueles que morrem. E aí ele passa a descrever este momento. E esse estar com Deus na eternidade tem duas dimensões. Tem a dimensão do dia em que Ele virá, e todo olho verá, e toda língua confessará. E Ele nos tomará e nos levará para Ele, para junto dEle. Ressuscitarão os mortos. E o dia em que Ele te chamar, que pode ser hoje, pode ser amanhã, quantos dias, quanto tempo, não importa. Mas essas duas dimensões são muito claras a todos nós. Não dependem de nós. Estão absolutamente na mão daqueles que têm todos os dias nossos escritos na palma de suas mãos. Todos eles muito bem contados.
Mas diz o texto que nós seremos levados à presença dele. E quando ele se manifestar, nós que estamos escondidos e guardados nele e com ele, também seremos manifestados em glória. Por meio da morte, da ressurreição, da ascensão de Cristo, nós fomos separados da antiga vida desse mundo para pertencermos a uma nova ordem e uma nova vida celestial. A vida em Cristo é, portanto, a fonte e o modelo da nossa vida. É por isso que eu e você precisamos desejar que Ele continue a sua boa obra em nós, como escreveu Paulo aos Filipenses. Eu estou bem certo que aquele que começou esta boa obra haverá de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Deseje que Ele continue a fazer a obra dele na sua vida e a partir dela. Santificação, meu querido, é essa conformidade progressiva da nossa vida à imagem de Cristo em nós, aqui e agora. A glória será apenas a conformidade perfeita com Cristo que teremos lá e então, quando Ele nos chamar. Quem lê a história de C.S. Lewis descobre que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram precisamente aqueles que mais pensaram no mundo futuro. Mire o céu e você vai ter a terra como lucro. Mire a terra e você não vai ter nenhuma coisa nem outra. Mire os céus. O seu desejo esteja no Senhor, nas coisas do alto. E essa terra vai te ser dada como lucro. Mas a sua casa não é aqui. A sua vida não é aqui. Ela tem esse prazo de validade. E o resto, apenas a eternidade. Para sempre. Quanto tempo? Apenas para sempre. Junto com o Senhor. O fim da vida do crente não é um túmulo coberto de lágrimas quando nos despedimos daqueles que amamos. É uma chamada gloriosa para a ressurreição. A nossa jornada, meu irmão e minha irmã, não termina com o corpo surrado, maltratado muitas vezes pela enfermidade que nos corrói, enrugado com o tempo, coberto com o pó numa sepultura, mas receberemos um corpo glorioso, glorificado, semelhante ao de Cristo, diz Paulo aos Filipenses. O nosso choro, diz o livro do Apocalipse, cessará. A nossa lágrima Ele mesmo enxugará. Ali não haverá nem pranto, nem dor, nem luto. Em que você anda pensando? Envolto nessa agenda maluca da sua vida. Você tem tempo para pensar nas coisas lá do alto? Você tem feito disso a primazia da sua vida? Você tem consciência de que morremos com Cristo naquela cruz e com Ele fomos ressuscitados para a vida abundante? Você crê, meu irmão, que vivemos por Cristo, em Cristo e para Cristo? Que somos guardados, estamos ocultos nele até o dia em que com Ele seremos glorificados? Deus os criou, diz ainda John Piper nesse mesmo livro que mencionamos, para vivermos com uma única paixão, a de demonstrar com alegria a suprema excelência dele em todas as esferas da nossa vida. Sabe quando a sua vida e a minha é desperdiçada? É quando a vida não tem esta paixão de demonstrar com alegria a excelência da presença de Cristo em nós. Deus nos chama para orar, Deus nos chama para pensar, Deus nos chama para sonhar, Deus nos chama para planejar e para trabalhar, não para ser apreciado por aquilo que nós temos, a nossa própria grandeza, mas para engrandecê-lo em tudo que formos, em tudo que tivermos, em tudo que praticarmos, em tudo que sonharmos, em tudo que pensarmos, em todas as partes da nossa vida. Em que você está pensando? Quem é esse que nos convida a pensar nas coisas lá do alto? Quem é esse
que nos convida para morrer com Ele, sermos ressuscitados com Ele, a viver com Ele, a estarmos escondidos e cuidados por Ele, a sermos glorificados com Ele. Quem é este? Ele é aquele que é. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Curva a sua cabeça, talvez haja algo que você queira dizer ao Senhor. Talvez você tenha algo para entregar a Ele. Talvez você tenha algo que precise ser transformado por Ele, para que você seja cada vez mais parecido com Ele, para que a imagem e a semelhança dEle possa ser vista em você, e para que isso represente a alegria e o contentamento da sua alma, em que você está pensando e anda pensando nas coisas do alto, ou apenas naquelas que são aqui da terra, que inundam as nossas agendas, que desfocam aquilo que realmente tem valor na nossa existência. Às vezes eu vejo pessoas diante de alguns sustos existenciais, que eu chamaria de momentos de dor, momentos de perdas, momentos de uma enfermidade que não esperávamos e que se chega, sorrateiramente, abruptamente, sem pedir licença, se apercebendo do que realmente tem valor na vida. O que importa? Quem ocupa o primeiro lugar na nossa vida? No nosso pensamento? A partir daquilo que somos, temos feito, construído, sonhado, desejado? Pense nas coisas lá do alto. Elas estão no Senhor. E sejam elas que ocupem o seu coração. Querido Pai, faz a Tua vontade em nós. Não nos deixe nos perder nessa caminhada, envoltos pela nossa agenda, pelo nosso cotidiano, pelas nossas rotinas. Não nos deixes perder diante da sedução do maligno, deste mundo que jaz no maligno, deste mundo mau, mas livra-nos do mal e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de nós mesmos e ajuda-nos a Te desejar. Ajuda-nos a voltar o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa prática para o alto. E que seja o Senhor e a pessoa de Cristo vista em nós, a cada dia, a cada momento. Continua a Tua boa obra em nós, ó Deus, incomoda-nos quando não percebemos essa transformação acontecendo, quando nos acomodarmos mediocremente com aquilo que somos, com aquilo que já alcançamos. Ajuda-nos a desejar-Te cada vez mais, conhecer-Te e permanecer conhecendo, desejar-Te conhecer mais e mais. Ajuda-nos a ter prazer na Tua palavra, na comunhão da oração, na prática desta palavra, na vivência dela, no nosso cotidiano. Faz a Tua obra em nós. Ajuda-nos a pensar nas coisas lá do alto, a cada dia. Rogamos e Te pedimos, agradecidos por tudo, no nome precioso do Senhor Jesus. E que a graça salvadora de Cristo, nosso Senhor, que esta excelência da obra de Deus, o nosso Pai, feita em Cristo, no poder, na direção, no cuidado, na habitação do Santo Espírito de Deus em nós, nos abençoe como igreja aqui agora, aonde esta igreja estiver, hoje e para todos sempre. Amém.